Focados. Focados em lobisomem. Olá. Essa história que aconteceu foi com meu tio Arlindo. Então conta o meu tio Arlindo, que era o ano de 1965. Ele tinha 14 anos. Foi quando ele havia descobrido que sua família tinha muito segredo. Seu pai e sua mãe, os seus irmãos que nessa época eram pequenos, e ele sendo o mais velho da família, já havia percebido que seus pais não eram de fazer amizade, nem muito menos de ter amigos, e nem de receber visitas em casa. Ele sempre foi proibido de trazer amizades para dentro de casa. Eles viviam em uma região afastada da cidade. Eu não posso dar mais detalhes aqui para preservar a cidade e o local. Conta o tio Arlindo que notava que as únicas pessoas que frequentavam a sua casa eram somente os nossos familiares. Também notava que quando os familiares chegavam, estavam sempre falando baixinho e combinando uma caçada. Então, na época, eu tinha uma tia com seus 17 anos. Ela que ficava em casa com meus irmãos mais novos e também comigo. Meu pai e minha mãe, eles iam juntos nessa tal caçada. Na minha casa havia um galpão, onde só os meus pais entravam. E nesse galpão, ele era bem fechado. Eu, com os meus 14 anos, adolescente muito curioso, estava sempre tentando espiar para ver se eu via alguma coisa. Mas nada eu via. Os meus pais, como toda a família, eram bastante reservados. Então eu tentava tirar alguma coisa da minha tia que ficava com a gente. Mas também nada ela dizia. Ela gostava muito de contar causos para nós como histórias de lobisomem. E essas histórias que minha tia contava só nos deixavam com muito medo. E em um certo dia, a minha tia me disse que logo eu estaria pronto para sair em caçada com a família. Eu fiquei todo feliz. Finalmente, eu iria caçar com eles. Só que mal eu sabia que tipo de caçada era aquela. Essa caçada duravam dias e até meses para eles voltarem. Na minha casa existiam armas e mais armas, a qual meu pai dizia que era para nossa própria segurança. Porque nós morávamos afastados da cidade, e nessa época existia muito ladrão de gado na região, ladrão de porcos, enfim, todo tipo de criação. Um dia a minha tia me perguntou se eu já sabia atirar, e eu respondi que não. Nesse momento, ela disse: "Mas como seu pai está criando? Está criando você como uma moça? Na nossa família, já somos criados fortes e destemidos." Então ela pegou um galão e colocou no poste e atirou na primeira. E na primeira ela acertou. Depois ela falou para mim se eu havia visto e notado bem. Então me deu a espingarda na mão e disse: "Faça o mesmo." E sorriu para mim. Eu peguei a espingarda e atirei. Mas atirei e errei. E logo o susto veio. Mas a minha tia disse que tudo aquilo era normal. Era normal eu errar. Mas aí ela dizia que havia de me ensinar. Então, com 4 dias de treino, eu aprendi a atirar e fiquei muito feliz.
Aí todos os dias a minha tia me ensinava uma coisa nova. Eu muito animado, aprendendo coisas que meu pai nunca havia me ensinado. Fiz muita coisa diferente, tais como andar nas matas, disfarçar o meu cheiro e etc. Então, nessa caçada dos meus pais, duraram 28 dias de nossa vida. E foi muita felicidade quando eles voltaram. Fizemos um grande churrasco. E no mesmo dia que eles voltaram, a minha tia me chamou perante toda a família e disse: eu treinei um mais novo caçador. Meu pai e minha mãe, nessa hora, mudaram a sua forma de agir. Minha mãe disse então, naquela hora, que estava no momento certo de eu saber quem a nossa família era. Então a minha avó colocou eu sentado no meio de uma grande roda e começou a falar. Somos de uma geração de caçadores, não de bichos como capivara ou porcos do mato. Nós caçamos outra coisa, que precisamos ajudar toda uma humanidade. Aí ela disse que existia outras espécies de seres que habitavam em nosso planeta. Até que a minha avó chegou com um tal de lobisomem, que, no entanto, só conhecíamos pelas histórias que a minha tia contava. E nessa hora, a minha tia abriu a boca e disse todas aquelas histórias que ela havia contado sobre lobisomem. Não eram somente histórias, eram relatos verdadeiros que havia acontecido com nossa família. Nos vemos lutando muitos anos contra esses cães do inferno. São coisas que não devemos contar para ninguém, porque seríamos taxados de louco. E nesse momento, eu então, assustado, fui compreendendo tudo de estranho. E então, a partir daí desse dia, fui preparado para ser um caçador. Mas em breve eu trago como foi a minha primeira caçada contra um cães do inferno. Obrigado e até lá. Olá para todos do canal. Eu vi que muitos de vocês gostaram do relato que eu contei aqui sobre o meu avô. Mas vocês já sabem como eu sei desses relatos, pois muitos foram contados pelo meu avô. Mas hoje ele não está mais aqui, como vocês bem sabem. Então eu vou contar mais um outro relato que ele disse para mim uma certa vez. Então meu avô começou a falar assim para mim. Sempre trabalhei como caminhoneiro, pois amo essa profissão. Amo os caminhões, as estradas e as paisagens que vejo em minhas viagens. E o que vou te contar aqui se passou depois de 1 ano no meu primeiro encontro com a fera. Eu me lembrava e às vezes tinha pesadelo com aquele bicho. Mas como já tinha se passado 1 ano, eu nunca mais havia visto nada. Achei que nunca mais eu veria algo. Mas, na verdade, nunca estive tão enganado. E eu vou contar para vocês agora. Eu tinha entrado em uma nova firma, pois assim que encontrei com aquele bicho, eu saí da antiga, pois temia ter que passar naquele posto novamente. Então eu fui para uma nova firma, e essa firma era muito melhor, pois os caminhões de lá eram bem arrumados, além de ser um emprego muito bom.
pagava muito bem e tudo era de ótima qualidade. Um certo dia, cheguei na firma cedo, pois o meu patrão havia me ligado para eu ir à firma, pois teria uma viagem bem longa. Cheguei cedo, falei com os colegas da empresa e fui na sala do chefe. Chegando lá, ele me disse que eu teria que transportar uma carga para a Bahia. Quando ele falou isso, lembrei logo daquele dia, onde eu havia visto aquele animal, mas para minha sorte seria por um caminho diferente. Fiquei aliviado. Peguei todas as informações e estava indo para o caminhão arrumar tudo para eu sair. Quando de última hora, o patrão novamente me chama em sua sala para dizer que um outro motorista iria me acompanhar nessa viagem. Para que a gente revezasse. De manhã, eu conduzia o caminhão e ele descansava, e à noite eu descansava e ele conduzia o caminhão. Então nós combinamos assim, eu disse ok e fomos para o caminhão. Eu me apresentei a ele e ele se apresentou para mim. Ele falou que já tinha alguns anos de profissão como eu e pude notar que ele era um homem bastante inteligente. Enfim, fomos para a nossa viagem. Fomos no trajeto conversando sobre várias coisas, quando ele falou que uma vez, ele em uma de suas viagens, viu um vulto negro enquanto ele estava parado em um ponto de estacionamento de um posto. E ao ver aquilo, ele se assustou e nem ficou lá para saber o que era. Mas nessa hora, eu lembrei do que eu havia visto também. E lembrei daquilo que havia acontecido comigo. Eu pensei em falar com ele, mas lembrei da ameaça que o vigia havia feito para mim. Então eu fiquei calado. Seguíamos uns 3 dias de viagem. Estava tudo certo. Só restava mais um dia pela frente. Justo quando faltava apenas um dia para nós entregar a carga, na noite do último dia, eu fui descansar. E o meu companheiro de viagem assumiu o volante. Estava tudo certo, até que uma certa hora da noite, eu acordei com um choque tremendo de alguma coisa batendo no caminhão. Pensei até que havia batido, mas quando eu levantei e fui falar com o companheiro, ele falou para mim que não estava acreditando no que havia visto pelo retrovisor. Eu sem entender nada, olhei pelo retrovisor do caminhão e não vi nada. Eu tentando fazer ele falar do que se tratava, mas ele não conseguia falar uma só palavra e continuava dirigindo. Foi quando de repente algo bate novamente no caminhão. E eu de susto caí rapidamente e levantei. E quando olhei pelo retrovisor, eu vi aquela coisa correndo atrás do caminhão. Era aquela fera. Não era a mesma que eu já havia visto, pois essa era bem maior. E dava para ver que havia sede de sangue. Com certeza, aquilo queria nos matar. Foi aí que meu companheiro disse: "Isso aí é um lobisomem." E rapidamente ele acelerou e aquela coisa não conseguiu alcançar a gente. Continuamos a noite toda em alerta. Chegamos pela manhã no ponto de entrega. Entregamos e voltamos para a empresa por outra rota um pouco mais longa, mas preferimos assim. Não queríamos ver aquele bicho de novo. Aquela criatura era horrível. Ela era muito mais feia que o outro. E quando eu vi aquilo, pude ver que nos seus olhos havia muito ódio. Conversando com o motorista companheiro,
combinamos que não falaríamos nada a ninguém. E fomos isso que nós fizemos. Te conto aqui mais um trauma que vivi. Mas foi esse um relato que eu vi. Bem, pessoal, me desculpe se vocês inscritos acharem que o relato não tem erro, pois meu avô era um homem de idade e não conseguia falar as palavras totalmente, então, de repente, alguma escrita minha saiu errada. Até mesmo algumas vezes ele esquecia de algumas coisas. Por isso, já faz alguns anos que meu avô me contou esses relatos. E eu tentei aqui narrar da melhor maneira possível. E já sabem, se quiserem mais alguns relatos, comente aí embaixo que estarei mandando ao canal. Obrigado a vocês. E uma boa noite.